Meus olhos são treinados para caçar problema na máquina. Então, se eu chego na máquina, eu já bato o olho, eu consigo ver defeitos, problemas quando eu estou vendo vídeo de máquina, para você ter ideia. E aí eu verifiquei que, ó, esse dentinho, quarto dentinho aqui, ó, da máquina, tá vendo? Estava quebrado. E assim esse dentinho fica aqui no começo do tecido. Quando ela ia colocar o tecido embaixo, né? Quando ela ia colocar o tecido embaixo do calcador, não tinha essa parte para puxar. Falei, bonita, quebrou então. Pode quebrar por quê, Elaine? O dentinho da máquina. O dentinho pode quebrar por excesso de sujeira, poeira acumulada, né? Pode acontecer. Pode quebrar porque ele veio com defeito de fábrica. Veio com defeito de fábrica, então pode quebrar. Pode quebrar porque levou uma pancada. O que é levar uma pancada numa máquina de costura, Elaine? É realmente você costurar uma peça grossa e ela quebrar a agulha. Então, pode ser que tenha levado essa pancada, né? Quebrou essa agulha, uma agulha grossa, quebra o dente também, e, consequentemente, com o dente quebrado, a máquina, ela para de puxar corretamente, começa a marcar o tecido, rasga o tecido, começa a apresentar problemas que você, se você não souber, né, não conseguir identificar esse problema, que é o que você precisa, saber identificar e saber corrigir, aí você vai ter que chamar o técnico. E aí você vai cair naquele looping, né, que eu chamo, naquele ciclo. O ciclo do mecânico conserta, a máquina dá problema, né? O mecânico conserta, o mecânico vai embora, a máquina dá problema de novo. E fica nesse ciclo. Por quê? Dificilmente ele vai dizer para você o porquê quebrou, o porquê danificou. Dificilmente ele vai orientar você a tomar esse cuidado, que é esse o meu papel aqui. Se os técnicos eles ensinassem as costureiras a cuidar da máquina de costura, existiriam poucos técnicos. Seria uma profissão pouca requisitada. Por quê? Porque as costureiras seriam umas costureiras completas. Além de costurar, elas saberiam cuidar da máquina, manter a máquina funcionando perfeitamente. Aí não dependeriam de mecânicos, seriam costureiras independentes. E neste caso, nós temos esse fator. Não foi ensinado, temos muitos mecânicos bons, extraordinários, que fazem serviços caprichados, mas temos muitos mecânicos também que são de conversa só. Eles não aplicam, eles não trocam a peça, você paga pela peça e eles não trocam, eles dão uma polida, fazem uma gambiarra, acabam ganhando sobre a peça e ganhando muito bem. Então, eu não quero que você fique dependente, eu quero que você mantenha, aprenda a manter a sua máquina funcionando perfeitamente, com um ponto maravilhoso, aprenda a cuidar, e para você aprender esse passo número 1 para manter a máquina costurando perfeitamente, você vai ter que seguir o que eu passei na aula de hoje para você, tá bom?